Fala pessoal, bem-vindo ao canal Só Mais Um Dev. Meu nome é João e no vídeo de hoje vamos dar sequência à nossa série onde a gente começou a desenvolver um aplicativo para controle de despesas. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, eu vou deixar o card do primeiro vídeo da série onde a gente apresenta o propósito desse projeto, toda a ideia que consiste nesse desenvolvimento e você vai conseguir caminhar a partir daí. Se você veio pelo primeiro episódio, já deixa aquele like, aquele comentário para eu saber que você está gostando da série e vamos para mais um vídeo. Recapitulando de onde a gente parou na última sessão, nós configuramos o nosso Keycloak, então a gente criou um Docker Compose para subir o serviço do Keycloak, configuramos o Realm, o Client e criamos o primeiro usuário lá no nosso Keycloak. E aí finalizamos com um request HTTP para bater no Keycloak autenticando com o nosso usuário e senha e recebendo um Access Token. Hoje a ideia é que nós consigamos decodificar esse Access Token dentro da nossa aplicação Go. Então a gente vai começar a escrever código Go. Vamos decodificar esse token para identificar quem é o nosso usuário e vamos criar uma primeira rota que, baseado no token que a gente vai receber, vai dar as boas-vindas para o usuário que ele vai puxar dentro desse token. E a gente vai ver como fazer isso. Então, primeiro a gente precisa entender o que é esse Access Token, né? Esse Access Token que o Keycloak manda para a gente, nada mais é do que um JWT Token, né? Ou seja, um JSON Web Token. Esse padrão de autenticação ele é muito usado para conexão, para comunicação entre client e server, principalmente quando você não tem a sessão armazenada dentro do servidor. Então, a gente faz essa transferência de identidade, como que o nosso cliente sabe, como que o nosso server sabe quem que é o cliente que está tentando acessar. O nosso cliente passa para o nosso server um token, que pode ir numa header, que pode ir através de um cookie. O nosso servidor pega esse JSON Web Token e faz praticamente o que a gente vai fazer aqui usando esse site jwt.io. Então, se eu pegar esse token que o Keycloak me mandou e colar aqui, como encoded, a gente já consegue ver algumas coisas que vão nos ajudar lá na frente. Primeira coisa, a gente consegue ver qual que é o algoritmo de codificação que o token que o Keycloak manda para a gente usa. Então, nesse caso, ele usa o algoritmo RS256. Essa informação é muito importante para a hora que a gente for fazer a decodificação dentro da nossa aplicação. E aqui a gente entende, a gente consegue visualizar qual é o payload que esse token contém. Então, ele já tem várias informações. A gente tem o type, a gente tem o client, a gente tem as roles que o nosso usuário tem. E a gente tem o e-mail, através dessa tag e-mail, e a gente tem o name do usuário. Então, com essa informação, com esse Web Token, nós temos como identificar quem é o cliente, quem é o usuário que está tentando fazer acesso na nossa aplicação. Então, essa é a forma que a gente vai usar para identificar o nosso usuário. Como que a gente vai fazer? E a primeira coisa também que pode surgir de dúvida é, tá, João, como é que eu faço? O que impede alguém de vir aqui e querer autenticar como, ao invés de João, como José? Esse cara não consegue fazer isso porque a forma como o Keycloak gera esse token, o Keycloak tem uma chave privada que ele faz a codificação e o nosso client, o nosso servidor, ele vai ter uma chave pública do Keycloak. Então, quando ele decodifica usando a chave pública, ele consegue garantir a autenticidade desse token e saber que ninguém no meio do caminho fez uma alteração manual ou alterou alguma informação crucial para a identificação do usuário. Então, essa é a garantia que nós temos. E é isso que a gente vai ver como fazer isso aí dentro da nossa aplicação. Então, nós vamos pegar esse token que a gente acabou de decodificar aqui e vamos fazer praticamente isso aqui dentro da nossa aplicação. E vamos ter acesso ao usuário e o e-mail de quem está acessando. Então, bora lá efetivamente botar a mão no código. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, aqui é iniciar o nosso módulo Go. Né? Por enquanto, a gente só tem uma pasta com Docker Compose e tal. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um go mod init github.com/go
Eu vou colocar o meu aqui, mas aí vocês colocam o GitHub de vocês. YouTube Expense Tracker. Isso é suficiente para eu criar um módulo no Go, né? Então, meu projeto está criado aqui. Estou criando com a versão 1.22, pode ser que vocês tenham uma versão mais recente. E a partir daqui, a gente vai criar um main.go. Legal. Package main, func main. Vamos só imprimir na tela aqui. Hello World. Famoso Hello World. Se eu der um go run main.go, eu tenho o Hello World aqui. Para facilitar também, eu vou criar um makefile que vai nos auxiliar a fazer alguns processos, né? Então, a gente vai ter um processo de build, que vai rodar um go build com output na pasta bin para o YouTube Expense Tracker. E aí eu posso vir aqui e dar um make build. Ele vai criar o nosso binário. Vamos criar também um run, que vai executar o nosso build e vai executar o nosso bin YouTube Expense Tracker. Então, se eu der um make run, ele vai fazer o build e vai rodar e vai dar o display do nosso Hello World. Para evitar essas mensagens aqui, eu vou colocar um arroba na frente dos nossos comandos. E aí, quando eu der um make run, ele só vai rodar o Hello World. Para finalizar esse passo, vamos criar um arquivo gitignore para que a gente não suba o conteúdo da pasta bin para o nosso git, que é o nosso binário, né? Eu não quero commitar esse arquivo aqui. Então, vamos criar o nosso commit aqui. Git commit -m. Vou por chore setup go module. E aí, vou dar um push. Legal, temos o nosso projeto Go, compilando e executando. Como que a gente faz, então, para trabalhar com JWT dentro do Go? Nós vamos utilizar uma biblioteca para isso, que é essa biblioteca Golang JWT. Então, eu vou deixar o link da biblioteca para vocês aqui na descrição do vídeo. E vamos seguir basicamente o que a documentação nos fala, né? Ao invés de trazer para vocês pronto o nosso código, vou mostrar como eu normalmente utilizo a estratégia para implementar coisas novas, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente lembra todos os comandos de cabeça e a vida real não é assim, né? A vida real a gente acessa a documentação, copia aquele trecho de código da documentação e adapta ele para o nosso dia a dia, para a nossa necessidade, né? Então, para começar, vamos instalar a biblioteca. Então, a gente vai usar o comando go-get. Então, eu vou dentro do meu terminal, go-get JWT. Ele vai criar um arquivo SAM. Para quem vem do JavaScript, é similar a um package JSON ou package lock, para ele armazenar as versões que a gente está utilizando aqui. E, baseado nisso, a gente tem o import para ser utilizado dentro do Go, né? Então, a gente vai copiar esse cara aqui para dentro do nosso main. E, como a gente já está importando o FMT, aqui a gente só vai adicionar a nossa biblioteca. Eu estou anotando com o underline na frente só para o nosso compilador não eliminar uma biblioteca que não está sendo utilizada, né? Mas a gente já vai utilizar automaticamente no próximo passo. Feito isso, aqui a gente tem alguns exemplos. Vamos dar uma olhada nos exemplos que a biblioteca nos oferece, né? Então a gente tem um exemplo simples, parseando e validando um token. E a gente tem um exemplo simples fazendo o build de um novo token. No nosso caso, quem faz o build do token é o Keycloak. Então, para mim, parece muito mais interessante esse exemplo onde a gente está fazendo o parsing e validando o token para saber se ele é um token válido ou não.
Tá, então o que que esse exemplo nos fornece? Eu vou copiar ele completo aqui e a gente vai olhar no nosso Visual Code para entender o que está acontecendo. Então eu vou apagar esse Hello World aqui e vamos salvar. O que que esse cara está fazendo? Vamos lá. Então ele importou 2 vezes, eu vou apagar a minha importação prévia. Na verdade eu vou manter a minha importação, está mais correta. E vamos entender. Então, o exemplo fornece para nós um token string. Legal, a gente tem um token string, né? Se você lembrar aqui, a gente tem o nosso token string. Então, vamos começar já adaptando o exemplo para a nossa necessidade. Então, eu vou fechar aqui. Esse token string eu tenho. Então, eu vou apagar esse aqui e vou colocar esse aqui. Legal, esse é o meu token. Tá, então ele recebe um token e uma função e faz o parse desse token utilizando um algoritmo, né? Se você ver aqui, o exemplo está utilizando o método HMCA. Mas lembra quando a gente olhou lá no JSON.io, JWT.io, que o nosso algoritmo é o RS256? Agora a gente começa com as diferenças do nosso código. Então, aqui nós vamos ter esse algoritmo o RSA. Então, ao invés de ser o do exemplo, a gente vai usar o RSA. E aí, o que que ele vai fazer? Se der um erro com relação ao algoritmo, ele já vai dar vai retornar um erro, né? Vai printar um erro. E aí, a gente precisa retornar qual que é o nosso secret para fazer a decodificação. Se eu tentar passar, ele está esperando um slice de bytes aqui, então se eu passar, por exemplo, uma string aqui mais secret, como o exemplo está dizendo, e tentar executar esse cara, o que que vai acontecer? Se eu der um make run, bom, você vai ver que o erro que vai dar é que a assinatura do token ela é inválida, né? O algoritmo que a gente está utilizando, ele está esperando uma chave pública, uma public key, e não um secret string. Secret string ele vai funcionar quando o algoritmo for aquele algoritmo do exemplo, que é o algoritmo do HMAC. Para esse algoritmo, um secret string é suficiente. Mas como o Keycloak usa o RSA, por padrão, nós precisamos passar como secret uma public key. E como que a gente vai pegar? Da onde vem essa public key? O próprio Keycloak nos fornece. Então, vamos pegar essa aqui lá. Para pegar essa aqui, nós voltamos ao console do Keycloak. E aí, dentro do nosso Realm Settings, a gente tem uma tab aqui, que é a Keys. Minha sessão caiu, então eu vou logar de novo. E aí, dentro dessa tab de keys, a gente tem aqui a RS256, que é o algoritmo que nós estamos utilizando lá no nosso JWT, tipo RSA. E aí, quando eu clico em Public Key, ele me fornece qual é a key que a gente usa para fazer a validação do nosso JWT token. Então, eu vou copiar esse cara para cá, vou lá no meu código, e vou colocar aqui uma variável inicial aqui. Eu vou apagar esses comentários aqui, porque a gente já entendeu o que está fazendo. Então, nós temos o token string, e aí eu tenho a key string. Que vai ser esse valor que eu peguei lá do Keycloak. Beleza. É suficiente? Se eu vier aqui e substituir o mySecret pela minha key string, isso resolve o problema? Vamos verificar. Se eu der um make run, eu continuo com o mesmo problema. Então, não é o conteúdo da string que está fazendo a diferença. É o tipo do secret que eu tenho que passar. Então, eu tenho aqui em forma de string. Agora, eu preciso transformar essa aqui em uma public key do tipo rs.public-key, que é o que o nosso decodificador aqui está esperando. Mas tem um detalhe. Essa
key que o Keycloak passou para nós, ela está num formato base64, ela está encodada. Então, para que a gente consiga criar a nossa public key, nós precisamos fazer o decode desse token, né, que está em base64. E aí, para isso, nós vamos utilizar o próprio pacote do Go para fazer esse decoding, né? Então, deixa eu só me lembrar aqui como que a gente vai fazer isso aqui. Então, nós vamos chamar o base64.std encoding decode string e nós vamos passar a nossa key string. Esse cara retorna tanto o slice de bytes, que é a nossa key, quanto um erro. Então, vamos fazer a validaçãozinha. Se erro for diferente de nil, nós vamos dar um panic, um log.panic, error decoding key. Passando o nosso erro. Legal? E aí temos agora o base64. Posso passar esse base64 aqui, que agora também é um slice de bytes, é suficiente? Vamos verificar. Se eu der um make run, continuamos com o mesmo erro, onde ele está esperando um ponteiro de rs public key e nós estamos passando um slice de bytes. Então, ainda está faltando coisa. E aí, para fazer a transformação da nossa key numa public key, a gente vai usar esse pacote x509 do Golang, do próprio Go. E aí ele espera um array de bytes e retorna para nós uma public key, que é exatamente isso que a gente precisa. Então, vamos lá. Dentro aqui do nosso parse, a gente vai criar uma public key. Vamos colar aqui o código que a gente tem. Então, vamos importar esse pacote. E aí, nós vamos receber a nossa key. Então, aquela validaçãozinha, né? Se erro diferente de nil, a gente retorna nil e dá um fmt error f. Error parsing public key. E aí, retornamos a nossa public key. Vamos ver se isso vai funcionar. Make run. Opa, nosso erro mudou. Agora ele está dizendo que o nosso token está expirado. Então, vamos gerar um novo token. E essa é a vantagem do Keycloak. Os tokens, eles expiram rápido. E então, a gente tem uma segurança maior. Então, por enquanto a gente vai ficar trocando isso aqui na mão, gente. Mas logo a gente vai bolar um jeito melhor de fazer isso. Pô, legal. Troquei o token, agora um token novo, né? Ele não deu erro, mas eu tô printando nil aqui porque eu tô fazendo o parse e tô pegando uns climbs que não existem no nosso token, né? Para a gente verificar se o nosso token está correto, vamos lembrar aqui quais são os climbs que a gente tem aqui. A gente tem, por exemplo, o name e o e-mail. Então, se eu vier aqui e trocar full por name, e se eu vier e trocar o NBF por e-mail, quando eu rodar meu código, voilá, eu tenho João Souza e João@teste. Parece que o nosso decode está funcionando. Agora a gente precisa dar uma melhorada nesse cara aqui, porque o código está meio bagunçado. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar todo esse código do main. Não faz sentido ele estar dentro do main. Nossa função main, ela tem que chamar as coisas e controlar o fluxo da aplicação, né? Então vamos criar uma func validate token que vai receber um token string e vai retornar
que ela vai retornar? Vamos pensar. Seria legal se a gente já conseguisse retornar um profile. Retornar um profile com o nome, o e-mail ou um erro. Vamos lá, vamos criar um type profile, uma struct. E aí vai ter o name, o e-mail. E aí esse cara vai retornar um profile. Um profile ou um erro. Vou colocar um ponteiro para a gente poder retornar new. Legal, vamos mover esse código para cá, né? Então a nossa main vai chamar a nossa validate token. E a nossa validate token recebe, tá. Por enquanto a gente está aqui dentro do nosso validate token. Interessante a gente colocar isso como variável de ambiente, né? É interessante. Se eu colocar um os.getEnv public key, alguma coisa desse sentido. Vamos pensar nessa ideia, vamos trabalhar essa ideia aqui. Então, se o erro for diferente de new, eu vou retornar new para o profile e o próprio erro. Então, eu vou tirar esse tratamento daqui. Mesma coisa com o meu parse. Né? Se o erro for diferente de new, eu retorno new para o profile e retorno o erro. O meu climb está aqui. Tá, aí eu, ao invés de printar, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Return new error. Legal. E se o climbs for ok, eu posso retornar um profile, o e-mail passando o climbs e-mail aqui. E o name passando climbs name. Lá. Uma vírgulazinha aqui. Por último, new para o nosso erro. O que ele está falando aqui? Tá reclamando do tipo, porque ele não sabe o que o climbs email é e nem o que é o climbs name é. A gente precisa resolver essa questão dos tipos aqui. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Eu acho que o JWT tem para nós um exemplo com parse with climbs. É isso aqui, ó. Custom climbs type. Então, ele cria uma struct de qual que é o climbs e esse climbs ele tem essa referência com o registered climbs. Como a gente criou um type aqui profile, a gente pode colocar esse cara aqui e eu acho que se eu anotar o meu JSON, se eu colocar aqui correto mapeamento JSON com o que eu tenho lá, eu acredito que a gente pode usar esse profile para fazer
parse with climbs. E aí, ao invés da gente usar o parse simples, a gente usa o parse with climbs e passa a referência do nosso profile aqui. E aí, por último, eu posso fazer isso aqui, token climbs, ao invés de eu ter esse cara aqui, eu tenho o meu profile. E aí, gente, eu consigo retornar meu climbs. Legal. Vamos testar? Profile, error. If error diferente de new. fmt.error f error. Se não, fmt.println o meu profile. Error, legal. Ok, o que ele tá falando aqui? Tá, vamos lá. Make run. Deu new. Retornou new. O que aconteceu aqui? Por que ele não puxou? Aparentemente não deu certo. Vamos debugar aqui para ver o que aconteceu. Climbs está aqui, estamos retornando o nosso climbs. E eu estou imprimindo o nosso profile. Será que é alguma coisa com relação a isso aqui? Meu JSON. Será? Deixa eu dar uma pensada aqui, pessoal. Já volto aí. Pessoal, depois de bater um pouquinho de cabeça aqui, o problema é que a gente moveu a nossa key para uma variável de ambiente e a gente não criou essa variável de ambiente. Aí o que eu fiz aqui? Eu só dei uma ajustada nos logs aqui, né? No final aqui, ao invés de retornar um erro, eu estou retornando um erro para receber de volta os climbs. E aqui no parse eu também estou colocando qual foi o erro que a gente teve e estou dando um panic aqui se tiver algum erro. Aí eu verifiquei que, né, que ele deu um erro para fazer o parsing da public key, exatamente nesse trecho do código aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro vamos mover toda essa parte aqui para dentro do nosso token aqui. Faz sentido esse cara estar aqui dentro para mim. Né? Então, quando eu rodo aqui agora de novo, eu tenho o erro para fazer o parsing. Só para fins de termo. Vamos lá, gente. Vamos fazer uma coisinha aqui. Eu vou pegar de novo a minha key lá no KeyCloak. A minha public key e vou fazer um export. Export public key. Legal. Então, se eu dou um echo public key, agora eu tenho esse cara como variável de ambiente. Na teoria, isso deve resolver meu problema. Ah, tá. Legal. O erro deu porque o token está expirado. Faz sentido. Vou rodar de novo.
Vou pegar meu token aqui. Vou substituir o meu token string aqui. Legal. Rodo meu código e bacana. Tô imprimindo os meus profiles aqui. Eu tinha colocado aqui embaixo, vou remover. E dou um make run. Tô fazendo o meu print aqui funcionando. Então eu tenho acesso ao joão.souza como nome, né? Então se eu der um profile.name e um profile.email, eu tenho eles aqui agora de uma forma mais fácil de ser acessada. Vou fazer um commit aqui, pessoal. Agora nós temos uma feat decoding a JWT token. Um git push. E para não se alongar muito, pessoal, eu não quero que esses episódios eles fiquem amorosos, né? Difíceis de serem assistidos até o final. Apesar de eu ter prometido que a gente ia criar a primeira rota nessa sessão, vamos deixar isso para a próxima sessão. Vamos finalizar com essa validação do token, que eu já estou bem feliz com o nosso desempenho aqui. Se você gostou do que a gente viu nessa sessão, deixa aquele like, põe no comentário aqui embaixo que você está acompanhando essa série. Eu estou muito empolgado com essa série, estou aprendendo bastante quando eu passo para vocês aqui. Você viu que a gente aprende junto, então muitas coisas a gente acessa a documentação em tempo real, problemas acontecem em tempo real, a gente debuga em tempo real. Então essa é a vida do programador, não é aquele código pronto que a gente copia e cola de um lado para o outro e funciona. Aqui a gente está mostrando basicamente o que acontece no dia a dia. Então, deixa aquele like para fortalecer, comenta, compartilha com aquele dev amigo seu e vejo vocês na próxima sessão. Um abraço.